Hello guys, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam saudáveis, com saúde, todos bem, certo? It's me, teacher Sávio again. E hoje, né pessoal, vamos dar continuidade ao nosso livro, o romance, né, o Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, certo? Hoje, no caso, né, a nossa terceira aula e o segundo capítulo, vamos estar no segundo capítulo, né, que é a viagem a Guiné, On the Way to Guiné, certo? Onde no nosso primeiro capítulo aqui foi a prova de fogo, não é? Era dúvida ainda para saber se ele iria, os medos, que ele estava um pouco com receio, o conselho que o pai dele deu para não ir, né, que não queria. O pai dele, né, de família, uma classe social assim um pouco maior, queria que ele estudasse direito, né, queria que o filho estudasse direito, mas não, ele quis porque quis e tá na mentalidade dele de ser navegador, né. Então hoje vamos dar uma olhada aqui no nosso capítulo 2, On the Way to Guiné, viagem a Guiné. In London, I became friends with the captain of a ship who had been in Guinea and done very well. Therefore, he wanted to return and he asked me to go with him. I would have free food and I'd be able to sell the merchandise that I wanted to take from England. Né? Então, em Londres, né, ele fez uma amizade com um capitão de navio que estivera na Guiné e havia gostado muito, né? Ele queria retornar para lá e perguntou se ele queria ir com ele, né? Se o Robinson queria ir com ele. Aí disse, né, que o Robinson comia de graça e poderia vender as mercadorias que ele quisesse levar da Inglaterra, né? As mercadorias conquistadas ele poderia estar vendendo. I accepted the offer and with money from friends and family I bought some things of little value to sell there. Aceitei a oferta. Com o dinheiro que ganhara dos meus amigos e da minha família, comprei alguns itens baratos para vender lá. Ou seja, né, já estava começando aí a fase dele de entender um pouco de navegação e vender produtos, né? Já foi aprendendo aí. Thanks to the honest and good advice of my friend, the captain, I managed to earn a tight sum of money. Né? Graças à honestidade e aos bons conselhos do meu amigo capitão, consegui ganhar uma boa quantia de dinheiro. Olha aí, fazendo lucro. Moreover, during the trip, I learned from him the rules of sailing, mathematics, how to keep along and everything necessary for a sailor. Ok? Ele já foi aprendendo aí algumas coisas. Além disso, né, naquela viagem, aprendi com ele as regras de navegação, matemática, como manter um diário de bordo e tudo mais que era necessário a um marinheiro. Olha aí que coisa boa para ele, já foi aprendendo algumas coisas, né? Unfortunately, my friend died as soon as we returned, as I already felt like an expert in trading with Guinea. I decided to repeat the trip in the same ship, now captained by an ex-officer of the original captain, né? Infelizmente, né, acabou o amigo dele morrendo, assim que retornamos, ó. Como eu já me sentia um perito em comércio, né, com a Guiné, ele decidiu voltar e refazer a viagem no mesmo navio, que agora era capitaneado, né, por um ex-oficial do capitão. Né? While the first journey had been very easy, the second was the most problematic of my life. Né? Então, a primeira dele foi sempre lucros, tudo muito bom, tudo muito fácil. Já a segunda, como ele relata, né, foi a pior da vida dele. Agora vamos descobrir o porquê, né, que foi a pior. While we were sailing from the Canary Island to the African coasts,
we were spotted by a Turkish pirate ship which began to pursue us. Ou seja, quando estávamos navegando das Ilhas Canárias para a costa africana, fomos avistados por um navio pirata turco que começou a nos perseguir, né? Ele já ficou assustado. Ele poderia conhecer sobre navios piratas, né? Mas nunca ter visto um antes, né? Assim, enfrentar ele. We tried to escape, but seeing the swiftness of the ship, we prepared ourselves for battle, né? Ou seja, eles tentaram escapar, mas ao ver a agilidade do navio deles, né, nos preparamos para lutar. Our ship had 12 cannons against the 18 of the pirate ship. To begin with, we repelled the attack, but during the skirmish, we suffered 3 fatalities and several men were wounded, so we surrendered. They took us to the Arab port of Saleh, né? Infelizmente, nosso navio tinha 12 canhões, já os piratas tinham o quê? 18. No começo resistimos ao ataque, mas no conflito perdemos 3 homens e outros, né, vários se feriram. Então eles se renderam, né? Eles nos levaram ao porto árabe de Salé. Acabaram se rendendo, né? Eles tinham mais canhões, era quase impossível vencer. The pirate captain chose me as his slave, resettled me and reminded me of my father's words. My master never took me when he went to sea, which made me lose all hope that his ship would be captured by Europeans and I would be freed. I could only think of escaping, né? Então ele pensou ali. O capitão pirata me escolheu como seu escravo, né? O que me entristeceu e me fez lembrar das palavras do meu pai. Ele lembrou ali do pai dele, né? O pai dele falava, não vá, não vá. Aí ele acabava indo, né? Acabou indo, aí foi uma das coisas que aconteceu. Meu amo nunca me levava quando ia ao mar e isso me fez perder todas as esperanças de que seu navio seria capturado pelos europeus e eu liberto. Eu só pensava em fugir. I worked in his house for 2 years. My master began to go out fishing in bars and took me and a young Moorish slave with him. Né? Aqui, trabalhei na casa dele por 2 anos, ou seja, depois que foram capturados ele ficou como escravo por 2 anos, né? Meu amo começou a ir pescar em uma barca e me levava junto com o escravo mouro, né? As he saw that I was good at fishing sometimes, he made me go with a relative of his in the moor. One day he went out for became of the fog, and before we realized it, we were out at sea, né? Então, aqui, como viu que eu era bom pescador, né, às vezes me fazia ir, né, com um parente seu e o Moro. Um dia acabamos nos distanciando demais por causa da neblina, no caso aqui, dismayed, né? Our masters decided to build, né? Because we're out to sea. Dismayed, our masters decided to build a cabin in the boat and provide it with a compass and surplus, né? Ó, ele como falava aqui que ele era pescador, né? Me fazia como parente de Moa. Um dia acabamos, né, nos distanciando demais por causa da neblina. E quando nos demos conta, estávamos em alto mar, né? Aí isso fez nosso amo decidir construir uma cabine no barco e equipá-la com uma bússola e suprimento, né?
Aí aqui. On another day, my master invited some of his friends onto the boat, né? Em outro dia, meu amo convidou alguns amigos para navegar no barco. Aí, the night before, he filled it with supplies and weapons, as he also wanted to hunt birds, né? Então, em outro dia, meu amo convidou alguns amigos para navegar no barco, né? The morning, the night, aqui, na noite anterior, ele o carregou com suprimentos e armas, pois também queria caçar aves, né? That morning I was asleep then in the boat when my master told me that his friends wouldn't be sailing but saving dinner at his house instead, so he ordered me to go out finish with his relative and more, né? Naquela manhã eu estava organizando os itens no barco quando meu amo disse que seus amigos não iriam navegar e que em vez disso iriam jantar na sua casa, de modo que me mandou ir pescar com seu parente e o Moro, né? At the moment, I thought the opportunity had arrived to escape. Once at sea, I threw the fish that I caught back without being seen, and told my master relative that we should go further out to sea to find fish, né? Então, o que aconteceu ali? Naquele momento, ele pensou que tinha uma chance ali de fugir, né? Quando estávamos no mar, eu ia soltando os peixes que pegava disfarçadamente. Ele pegava ali uma maneira de despistar, né? E disse ao parente do meu amo que deveríamos avançar mar adentro para encontrar o peixe, né? Now, in open sea, I threw him overboard, but he surfaced and begged me to allow him on board again, né? O que ele fez? Uma vez em alto mar, joguei-o para fora do barco, mas ele flutuou na superfície e me implorou que eu deixasse subir a bordo novamente, né? I pointed a gun at him so he would swim ashore, which is what he did, né? Ele falou que apontou a arma, né, para esse parente do Moro para que ele voltasse nadando para a terra firme. E foi o que ele fez, né? Then I said to the Mauritius slave, né? Em seguida disse ao escravo Moro. O que ele falou para o Sherry aí, Sherry, if you want to be loyal to me, I will make you a great man. If you're not, I will throw you overboard. Ou seja, Sherry, se quiser ser leal a mim, eu farei de você um grande homem. Se não, eu o jogarei para fora do barco, né? Aí, the young man answered with such an innocent smile that I didn't doubt him, né? Ou seja, o jovem respondeu com um sorriso tão inocente que ele não deixava dúvidas. Não deixou dúvidas, ele só fez sorrir para Robinson Crusoé, né? 5 days later, I dared to come closer to the coast, né? 5 dias depois, ousei me aproximar da costa, né? We needed fresh water, but we heard some wild animals roaring and Sherry, terrified, began not to go ashore at night, né? Então aí precisávamos de água fresca, mas ouvimos o rugido de animais e Harry, assustado, né? Que ele estava muito assustado, me implorou que não desembarcássemos à noite, né? Então
we waited until daylight, and Sherry said that he would go, né? Então, esperamos até o amanhecer. Sherry disse que ele iria, né? Desembarcar. If wild men come, they eat me and you escape, he told me. Se vierem selvagens, devoram a mim e você escapa, ele me disse. Olha a fidelidade que ele tinha e a confiança que ele tinha, né? Em Robinson Crusoé, né? Then let's go together, I replied. Então vamos juntos, sugeri, né? We were lucky and we didn't see anybody. We got the water and Sherry caught hair. We continued sailing for about 10 days, and we only approached the coast to get water, né? Então vamos juntos, né? Ele sugeriu. Tivemos sorte e não vimos ninguém. Pegamos a água e Sherry apanhou uma lebre. Continuamos navegando por uns 10 dias. Só nos aproximamos da costa para pegar água. One day I shot a lion and Sherry taught me how to use its skin, which we used as a bed in the boat, né? Então ele um dia atirou, né, em um leão e o Sherry o ensinou, né, a como usar a pele do leão, a qual nos serviu de cama no barco, né? Aí aqui, finally, one day we spotted a Portuguese ship and drew near to it, né? Told them I was English and I had escaped from Salé, where the Moors had made me a slave, né? Então, ó, por fim, certo dia, né, eles viram um navio português e nos aproximamos dele, né? Eu disse à tripulação que era inglês, tinha fugido de Salé, onde os mouros haviam me escravizado, né? We came aboard and they greeted us with generosity, né? Subimos a bordo e eles nos acolheram com generosidade. I offered the captain everything I had, but he refused, né? Eu ofereci ao capitão tudo o que eu tinha, mas ele recusou, saying, né? Dizendo o que foi que o capitão disse. By saving your life, I've done what? Né? Ou seja, por salvar a sua vida, fiz o que eu gostaria que fizessem por mim, né? I've done what, né? I'd like someone to do for me. Now, the ship is going to Brazil. Este navio está indo para o Brasil. Taking you to a country so far away from yours and depriving you of your things would be like sentence you to death. Not true. Ele falou a verdade. Levá-lo a um país tão distante do seu e privá-lo das suas coisas seria como sentenciá-lo à morte, né? Que ele iria ficar o quê? Sem nada. Then he offered me money for my boat and lion skin, né? Ele então me ofereceu dinheiro pelo meu casaco, né? E a pele de leão, né? Pagou a ele, né? Pelo casaco e a pele de leão. He also wanted to buy Sherry, but I refused that because he had been so faithful and had helped me to survive, né? Ele queria o quê? Comprar o Sherry, né? Mas Robinson recusou. Pois se não fosse o Sherry, talvez ele nem tivesse sobrevivido, né? Pois ele tinha sido fiel a mim e me ajudou a sobreviver. The captain understood and he proposed to set him free after 10 years if he became a Christian. As Sherry agreed, so did it, né? Então, o capitão compreendeu, né, e propôs ao Robinson, né, após 10 anos, que ele se tornasse, né, cristão, né?
Sherry concordou, né? E o Robinson também. O português queria que ele ficasse cristão, né? Certo, pessoal? Então esse daqui foi o segundo capítulo. E o terceiro capítulo que nós vamos ler é esse daqui, capítulo 3, nossa quarta aula, certo? Business in Brazil, né? Os negócios no Brasil. É quando o Robinson chega lá e ele negocia com com o português, né? Lá no Brasil. E tem tem seus suprimentos lá, começa a fazer negociações lá, começa a ficar um pouco mais rico, começa a melhorar. É interessante que só. Esse capítulo é curto, mas é interessante que só. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e vejo vocês, ok? Até o nosso próximo capítulo, que é a nossa próxima aula. Bye bye, até mais. See ya!